Agora vamos entender também por causa das crianças, né? Então, por que criança, grávida e idoso falam que não pode usar os óleos essenciais, os médicos têm medo, né? Imagina usar uma coisa dessa em criança, ou no idoso, ou na gestante, né? Não tem problema algum. A única coisa é que crianças e idosos, eles metabolizam de forma diferente, é mais lento, né? Então, ele precisa de uma quantidade menor. Então, a criança sempre você vai diluir no óleo de coco, né, de boa qualidade também, né, puro, e para o idoso também. E para a gestante também, porque ela também está com o feto lá dentro, que também precisa ser em menor quantidade, mas pode ser usado também. Então, quais são os óleos que a gente usa bastante dentro daquela caixa, né, dos 10 óleos para as crianças? Então, se a criança tem febre, por que a gente não deve querer cortar a febre da criança totalmente? Então, dá um remédio lá e quer cortar, zerar a febre da criança. Nem para eles, nem para nós também. Mas vamos entender por que não é legal. E por que a gente usa? A gente usa o eucalipto e usa o peppermint. Explica por que a febre não deve ser tirada e por que o óleo essencial não vai baixar toda a febre. Então, por que o organismo eleva a temperatura quando tem uma infecção? Né? Porque ele sabe que numa temperatura mais alta, a velocidade de reação, de combate às bactérias, aos vírus, é muito maior. Né? Então, você põe o seu exército para trabalhar a 100 km por hora. Se você baixa a febre, o seu exército vai trabalhar a 10 por hora. Né? Então, baixar a febre não é bom para você curar. É que todo mundo morre de medo da criança convulsionar com a febre. Né? Mas se ela ficar ali com 37,5, 37,8, o risco é muito pequeno dela convulsionar. Né? Não deve deixá-la sozinha, né? Você não deixa a criança sozinha, mas você vai usar o óleo essencial que não vai reduzir, não vai abaixar totalmente a febre, mas você pode usar de algumas formas. Você pode colocar no sabonete líquido, por exemplo, né? E fazer uma espuma no banho, né? As mães acham que você tem que colocar a criança na água fria para baixar a febre. Na verdade, não é. Né? Na verdade, você tem que colocar na água quente, porque aí o organismo vai... O organismo, na hora que vê que tem calor externo entrando, ele baixa a temperatura um pouco. Né? E aí Se vocês podem fazer esse teste, né? Quando vocês queimarem o dedo, coloca a mão na água morna, o dedo na água morna. Não, vocês têm que pôr e tirar, porque dói muito. Né? Mas faz isso uns 15 minutos, vocês vão ver o resultado. Não cria bolha nenhuma e não fica só um pouquinho vermelho e depois no dia seguinte não tem mais nada. Queimaduras assim, de cair óleo, de coisa na cozinha, faz o teste, põe na água quente. Né? Então aí você passa, por exemplo, na criança, no banho, deixa ali um pouquinho, né? Você está ensaboando e tal, deixa... Por exemplo, aquilo vai dar uma esquentada, o peppermint, o eucalipto vai dar uma gelada, mas uma sensação estranha. Às vezes tem criança até que chora. Né? E aí então, são plantas, então aquilo vai equilibrar. Então, é um óleo assim, essencial para a gente ter, para não ficar usando muitos remédios para baixar a febre, por exemplo. Lavanda para as crianças é ótimo para dormir. Então, os meus filhos eram pequenos. Eu tenho 6 filhos, né? Nossa. 6 filhos. Então, as pessoas falavam assim, óleo como? essencial é afrodisíaco? Também. Então, o que eu fazia? Eu punha todos os 6 assim na minha cama. Aí eu passava que era uma mistura de peppermint com lavanda. Ele tinha um pouquinho só de peppermint, mas era lavanda mesmo, né? Cânfora. Então, passava aqui, né? Que era o que eu sabia na época. Passava... Falava assim, agora a mãe vai contar uma historinha. Mas tem que fechar o olho, porque passa o peppermint aqui que vocês vão ficar assim, ó. Né? Não consegue abrir o olho. Falei assim, agora fecha o olhinho e a mamãe vai contar uma historinha. Agora eu vou dizer pra vocês o horário que eu punha meus filhos pra dormir, vocês vão achar incrível. Era 7h30. Então 7 horas começava a historinha, 7h30 estavam todos dormindo. Então eu passava o olhinho, começava a contar a historinha e tinha uns que falavam assim, mamãe, por que eu não consigo abrir meu olho? Eu falei, porque agora é hora de imaginar o que está contando na historinha. Quando eu terminava a historinha, eles estavam dormindo. E aí, daí pra diante, comecei a querer entender por que o óleo essencial ajudava tanto. Né? Porque baixava a ansiedade deles, né? Mantinha eles calmos
E aquela cânfora com aquele peppermint ajudava também a manter os olhinhos fechadinhos, né? Senão eles ficavam querendo fazer as coisas, né? Então, o lavanda é um óleo que a gente usa bastante. Então, você pode fazer uma massagem no pezinho dos bebês, das crianças, qualquer criança, até dos adultos. Peça uma massagem para o companheiro e para a companheira de lavanda, põe o óleo clareador. Então, você pega um creme que você usa e coloca lá o lavanda e faz massagem no pé e vê o resultado. Crianças hiperativas na escola, né? Ou hiperativas, ou crianças com dificuldade de prestar atenção, né? Então, você abaixa um pouquinho a ansiedade, você consegue um resultado melhor. Então, a gente já falou do peppermint para as crianças, do eucalipto, do lavanda. Então, tem o lemongrass também, que a gente usa bastante, né? O lemongrass vai acalmar as crianças, vai mantê-las mais calmas. Então, às vezes, fim de dia, ou passou aquele final de semana tumultuado, que eles adoram, dormiram tarde, você quer agora começar, que ele volte no domingo à noite a baixar para poder na segunda-feira acordar no horário, tal. Usa o lemongrass. Em casa, colocar no difusor, né? On Guard para melhorar a imunidade das crianças. Então, principalmente as crianças que vão para a escola pela primeira vez, entrar em contato com outras crianças, fazer massagem no pezinho com lavanda, com On Guard também é muito bom. O melaleuca, toda mãe deveria ter na bolsa. O melaleuca é um anti-inflamatório, né? Então, machucou, vai lá, passa o melaleuca para ele, sempre com um olhinho diluído, né? Dor de garganta, passa o melaleuca na garganta, né? Passa o Breathe também, que também é um mix, aquele que a gente falou da respiração, né? Então, para as crianças é muito usado. Crianças que têm dificuldade para dormir, você pode usar o vetiver, você pode usar o lavanda e o lemongrass também. São 3 óleos que você pode usar para as crianças, colocar no dia a dia deles e vai mudando. De manhã eu posso usar um assim, eles têm dificuldade para acordar, usam um cítrico de manhã. Aí depois do almoço, se eles são adolescentes, você pode usar também aqueles óleos que dão também um up para ficar acordados depois do almoço, tem que estudar, né? Então também é bastante usado.